O Arquivo Histórico FG de hoje traz um resumo histórico do estado do Rio de Janeiro. Vamos relatar apenas alguns pontos mais importantes da cultura do povo carioca, deste estado magnífico da Federação Brasileira. Deixe o seu like, curte, compartilhe. Minha sincera gratidão para você que assistem os meus vídeos aqui nas redes sociais. Meu muito obrigado. Na sequência, vamos ao vídeo. A chegada dos portugueses ao Brasil está diretamente relacionada com o grande processo de expansão marítima da Europa no século XV, como os portugueses alcançaram o cobiçado território das Índias. Era preciso estabelecer um contato definitivo com as ricas cidades asiáticas e iniciar as atividades comerciais. Assim foi organizada uma poderosa expedição composta por 13 navios, comandada pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de estabelecer o domínio português sobre o comércio das especiarias, quebrando o monopólio que durante séculos pertencia às cidades italianas. Em 22 de abril de 1500, a expedição alcançou a costa brasileira, avistando o Monte Pascoal, no atual estado da Bahia. A data do primeiro contato dos portugueses com o território brasileiro, assim como as primeiras impressões sobre a terra, foram registradas na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, visando reconhecer e mapear o território brasileiro. Portugal enviou a primeira expedição exploradora, comandada por Gaspar de Lemos, em 1501. Nesta expedição estavam experientes navegadores e cartógrafos, com destaque para Américo Vespúcio. Foram adotados pontos importantes da nossa costa, dos quais destacamos Cabo de São Roque, 16 de agosto de 1501, Rio São Francisco, 4 de outubro de 1501, Baía de Todos os Santos, 1º de novembro de 1501, Cabo de São Tomé, 21 de dezembro de 1501, Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 1502, Angra dos Reis, 6 de janeiro de 1502. Após a chegada da corte portuguesa em 1808, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil e pertencia ao estado da Guanabara. Essa condição durou até a fundação da capital atual, Brasília, Distrito Federal, em 21 de abril do ano de 1960, com a transferência do Distrito Federal para o Centro-Oeste. A área da atual cidade do Rio de Janeiro tornou-se uma cidade-estado independente. Essa condição durou de 1960 a 1975, quando a cidade do Rio de Janeiro foi unida ao estado do Rio de Janeiro e tornou-se capital. E essa a organização político-administrativa atual. O estado do Rio de Janeiro tem a segunda maior economia do Brasil. É responsável por 12,6% do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. A extração de petróleo é a principal fonte de rendimentos do estado. Em segundo lugar está a indústria de transformação e, por fim, comércio e serviços. A produção industrial está centrada em ligas de aço, tubos flexíveis, motores automotivos, cosméticos, pneus e
propileno. Também foi a indústria de combustíveis e lubrificantes para aeronaves, óleo diesel, biodiesel, medicamentos e outros. A cidade do estado tem importância turística e econômica conforme a região onde está instalada. Na região costeira, que é chamada de Costa do Sol, estão Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Maricá e Saquarema. Na região serrana estão Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Entre elas, Petrópolis tem uma arquitetura especial e foi escolhida para as férias de verão de Dom Pedro II. A cidade mais importante é a capital, Rio de Janeiro. O município é destaque histórico, econômico e turístico. A cidade do Rio de Janeiro é a principal ponto de atração de visitantes da região e do país. Além das praias, as mais conhecidas são Copacabana, Leblon, Ipanema, ao Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Os locais são visitados por milhares de turistas todos os anos. Combinada com o leque de belezas naturais, a cidade oferece um equipamento histórico, deixando pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Entre eles estão a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal e diversos museus. Todo mundo sabe que quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca, e quem nasce no estado, incluindo a capital, atende pelo gentílico de fluminense. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. O resultado do Censo Demográfico de 2022, no estado do Rio de Janeiro, a população é de 17.264.943 habitantes, o que representa um aumento de 0,4% quando comparado ao censo anterior. Vamos ao ranking dos municípios mais populosos do estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar está a cidade do Rio de Janeiro, capital, com 6.211.423 habitantes. Em segundo lugar, São Gonçalo, 1.098.357 habitantes. Terceiro lugar, Tuque de Caxias, 808.152 habitantes. Em quarto lugar, Nova Iguaçu, 785.882 habitantes. Em quinto lugar, Campos dos Goitacazes, 483.551 habitantes. Sexto lugar, Belford Roxo, 483.087 habitantes. Em sétimo lugar está Niterói, 481.758 habitantes. Em oitavo lugar, São João de Meriti, 440.962 habitantes. Em nono lugar está Petrópolis, 278.881 habitantes. Em décimo lugar, Volta Redonda, 261.584 habitantes. Em 11º lugar, a cidade de Macaé, 246.391 habitantes. Em 12º lugar está Magé, 228.127 habitantes. Em 13º lugar, Itaboraí, 224.267 habitantes. 14º lugar, Cabo Frio, 221.987 habitantes. 15º lugar, Maricá, 197.300 habitantes. 16º lugar está Nova Friburgo, 189.937 habitantes.
Em 17º lugar está Barra Mansa, 169.899 habitantes. Em 18º está Angra dos Reis, 167.418 habitantes. Em 19º, Mesquita, 167.128 habitantes. Em 20º lugar está Teresópolis, 165.123 habitantes.